Querido irmão, querida irmã, nesse domingo, 12 de outubro, celebramos a solenidade da bem-aventurada Virgem Maria da Conceição Aparecida, padroeira do Brasil. Que Deus permita que nós, como povo brasileiro, alcancemos a pátria definitiva do nosso Pai. No Evangelho deste domingo, escrito por São João, acompanhamos o primeiro milagre público de Jesus. Nosso Senhor não permite que a tristeza tome conta de uma festa de casamento. Pela intercessão de Maria, sua mãe, ele transforma a água em vinho, e não em qualquer vinho, mas em um muito melhor que o servido inicialmente. Assim é com Deus. Seus dons sempre superam as expectativas humanas, que aprendamos a confiar e a acolher as graças que o Pai nos concede, e sempre nos conduz pelos caminhos necessários à nossa salvação. Se você deseja compreender melhor os caminhos do Senhor, escute a seguir a homilia dominical realizada pelo nosso pároco Padre Antônio José. Se quiser, compartilhe com alguém querido. Você pode levar a esperança de Cristo a um coração desacreditado. Deus abençoe muito você e sua família, e um abraço dos seus irmãos da paróquia Nossa Senhora de Fátima, Rainha de todos os santos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos queridos, nesse dia da festa de Nossa Mãe Aparecida, a igreja convida a gente a ouvir o relato do primeiro sinal, o primeiro milagre realizado pelo Senhor Jesus. A frase que tem logo no comecinho do texto que a gente ouviu, ela é discreta, mas diz muito. A mãe de Jesus estava presente. A presença da mãe de Jesus nos aproxima dele, nos aproxima do poder dele, da bondade dele. O trechinho é bem conhecido, fala de uma festa de casamento. O primeiro milagre de Jesus não foi a cura de um doente, não foi a ressurreição de um morto. O primeiro milagre de Jesus foi para que uma festa não se tornasse uma vergonha. Foi para que um momento de alegria não se tornasse uma lembrança doída na vida de um casalzinho. A gente conhece bem essa história. Jesus foi convidado para uma festa de casamento, e como toda festa de casamento,
certamente aquela também foi muito bem preparada. Ontem a gente explicava para as crianças que as festas de casamento no tempo de Jesus duravam 7 dias. E a gente ficou imaginando quanto de salgadinho não dá para comer em 7 dias, né? A gente fez as contas aqui. Porque naquele tempo as viagens eram complicadas e quando alguém se casava, a família, as pessoas queridas eram chamadas. E as pessoas normalmente tinham que fazer trajetos longos. Demorava dias para que as pessoas pudessem chegar nas suas festas. A festa não podia durar 3 horas se a viagem durava 1 ou 2 dias. A coisa tinha que render, né? As festas de casamento eram muito bem preparadas. Se fazia todo tipo de conta, se organizava tudo que era preciso para que a festa fosse o momento mais especial da vida da família. Eu tenho certeza que assim foi lá também em Caná. Mas eu acho que o milagre das bodas de Caná é um pouquinho o retrato da vida da gente e do que Jesus quer fazer na vida da gente. Por isso, por permissão de Deus, as coisas lá em Caná ficaram complicadas. Porque apesar de todas as contas e apesar de todo o planejamento, algo deu errado. Do jeito que acontece na vida da gente. A gente passa um bom pedaço da nossa vida planejando coisas, fazendo contas, imaginando que a vida vai caminhar desse jeito ou daquele jeito. E a vida teimosa tem mania de não ser do jeito que a gente quer. E a vida escapole das mãos da gente, e a gente não tem o controle que a gente queria ter. E por 1 milhão de motivos, apesar dos nossos planos, projetos, contas, as coisas às vezes parece que vão dar muito errado. Isso não acontece só com uma festa de casamento. Bom, quando 2 pessoas se casam, é natural que a gente imagine coisas, e que a gente planeje coisas, e que a gente deseje que as coisas tomem um certo rumo. Mas a vida é teimosa e de vez em quando acontece de as coisas tomarem um rumo bem diferente. E tudo que a gente planejou tanto fica do avesso. E agora como é que eu faço para lidar com isso? E agora como é que eu caminho no meio de tudo isso? E isso pode acontecer no trabalho da gente, isso pode acontecer dentro do coração da gente. Por mais que a gente planeje, por mais que a gente imagine, as coisas às vezes saem muito diferentes. Lá em Caná, apesar de todo o planejamento, apesar de tudo que foi sonhado, a festa parecia que ia acabar mais cedo, porque o vinho, de repente, se esgotou. Eu li, quando eu era mais garoto, que possivelmente o vinho se esgotou, porque Jesus estava na festa, e como Jesus já estava ficando famoso, muita gente que não tinha sido convidada para a festa, apareceu lá para ver Jesus. Aí você sabe como é que é. Não, me dá um vinhozinho aí, já que eu estou por aqui, né? Então tinha muito penetra na festa, e fez-se uma conta e o negócio saiu diferente. Bom, a gente pode imaginar a cena, né? O pessoal que estava servindo com uma cara já meio de nervoso, uma cara de preocupação, e Nossa Senhora então vai até a cozinha, né, e procura saber o que houve aí. Estou vendo que vocês estão com uma carinha preocupada. Dona Maria, acabou o vinho, vou ter que acabar com a festa. Já imaginou? A gente não está querendo levar o problema para o noivo, mas a gente vai ter que acabar com a festa. Acabou o vinho, vamos dar o quê para o povo? Água? Não dá, né? Festa com água. Nossa Senhora percebeu que não era um problema só fazer. Não. Um dia como esses, ou uma festa como essas, é para ser lembrado. E aquele casal ia lembrar da festa do seu casamento como um fracasso. Já imaginou como é que eles iam enfrentar o resto agora? Se no começo já foi assim, todo mundo imaginaria a mesma coisa, né? Imagina daqui para frente, né? Eles iam ficar com o coração muito angustiado, muito perturbado.
Uma coisa que era para ser uma lembrança querida, ia se tornar uma vergonha. Todo mundo ia sair da festa, que mico, hein? Olha, nossa mãe, nunca vi isso, a festa ia acabar no meio, eita ferro. O pessoal ia sair falando. Nossa Senhora percebeu que não era um probleminha, era algo que ia doer no coração daquele casal, daquela família. Então, ela vai àquele que ela sabe que pode fazer algo. Talvez ela não soubesse muito bem o quê, mas sabia que ele podia fazer algo. Nossa Senhora vai até Jesus e não pede nada, não dá nenhuma sugestão. Isso é bem a gente que faz, né? Jesus, faz assim, assim, assim. Não, Nossa Senhora não dá sugestões. Nossa Senhora só conta o problema. Jesus, eles não têm mais vinho. E Jesus dá uma resposta que poderia desanimar, porque a resposta parece um não. Ele diz, mulher, o que eu tenho com isso? Minha hora não chegou. Eu não sei se você consegue perceber alguns detalhes, mas se você der uma olhadinha no início do Evangelho de São João, que é o único que conta essa história para a gente, você vai ver que o Evangelho de São João, ele o escreveu lembrando muito e tentando colocar o seu evangelho como que conversando com um outro livro da Bíblia. O primeiro, o livro do Gênesis. O Evangelho de São João tem muito a ver com o livro do Gênesis. O livro do Gênesis começa com uma frase que é conhecida. No princípio, Deus criou o céu e a terra. São João escreve o seu evangelho para mostrar que agora Deus quer recriar a gente, refazer a gente. Então ele começa o seu evangelho escrevendo, no princípio era o verbo de Deus, Jesus. Deus nos criou, e no princípio ele fez todas as coisas, e nos fez, mas agora ele precisa nos recriar, porque a gente quebrou, porque a gente desmoronou. E no princípio de tudo que Deus faz de melhor na nossa vida, está o verbo de Deus, está Jesus. Por causa de uma série de outras relações entre o livro do Evangelho de João e o livro do Gênesis, a gente entende por que Jesus se refere a Nossa Senhora chamando-a mulher. Pelo amor de Deus, Jesus não peca, né, gente? Vocês acham que Jesus ia ser desrespeitoso com a própria mãe? Pelo amor de Deus, não me faça um negócio desse que eu vou botar você para correr, né? Jesus chamou Nossa Senhora de mulher, porque o relato do Evangelho das bodas de Caná, de alguma maneira, fala da recriação que ele faz na vida de cada um de nós e na vida de toda a humanidade. E nessa recriação, assim como na primeira criação, há uma mulher. Só que a mulher que há na primeira criação, Eva, ela se deixa enganar e ela desobedece à voz de Deus. Na nova criação, nesse momento novo que Deus tem para a gente, há uma outra mulher, Maria, que não é enganada pelo inimigo e que ensina para a gente o caminho da obediência sempre. Fazei tudo o que ele vos disser. Jesus se refere a Nossa Senhora como mulher, porque ele sabe que naquele momento, cada detalhe fala dessa obra de recriação que Deus está fazendo através dele em cada um de nós e no mundo inteiro. E Nossa Senhora ensina para a gente, como mãe, o caminho da obediência. Como Eva, que também é nossa mãe, a mãe de toda a humanidade lá na origem, nos levou pelo caminho da desobediência. Mais um detalhe curioso, se você quiser depois confere na sua Bíblia. No livro do Gênesis, Eva é chamada de mulher todo o tempo, até o momento em que ela peca.
a partir do momento em que o pecado entra na nossa história, ela é chamada de Eva. Enquanto não há pecado, ela é chamada de mulher. Adão chamou a mulher, a mulher. Quando entra o pecado no mundo, ela começa a ser chamada de Eva. É um nome próprio, mas até o momento do pecado, ou seja, enquanto ela não está ferida pelo pecado, ela só é chamada de mulher. É o mesmo título que Jesus usa para falar com sua mãe. Mas voltando para o assunto, Jesus parece ter dado um não. Não é minha hora. E nesse ponto Nossa Senhora também ensina algo para a gente, né? Afinal de contas, há momentos em que a gente reza e parece que a resposta de Deus é não. Parece que Ele não se importa, parece que a resposta não chega, parece que Ele não vai se envolver no problema. O problema é que quando a gente tem a impressão de que o Senhor está dizendo não, o coração da gente fecha, a gente desanima, a gente fica magoado até com Ele. E Nossa Senhora não fez assim. A resposta de Jesus parecia um não, porque na verdade até aquele momento, Jesus era só mais um convidado na festa. E a tarefa do convidado não é solucionar problemas, prover alimento. Essa é a tarefa do dono da festa. Nossa Senhora entendeu que para que algo acontecesse naquele momento, para que as coisas mudassem a partir daquele momento, era preciso que Jesus deixasse de ser apenas um convidado e se tornasse o dono da festa. Até ali, a festa tinha acontecido do jeito que os noivos tinham planejado, do jeito que a família podia prover. Dali para frente, a festa seria do jeito de Jesus, para ela não acabar. E talvez hoje a gente pudesse pensar um pouquinho nisso para a vida da gente também. Irmãos, na vida da maioria das pessoas, Jesus não é alguém indesejado. Ele é até bem-vindo, mas apenas como um convidado. Ah, Jesus, gente boa, está aqui, está aqui. Mas para a maioria das pessoas, talvez ele ainda não seja o dono da festa. Só que há momentos em que para a festa não acabar, Jesus tem que ser o dono de tudo. E as coisas não podem ser mais do jeito da gente, tem que ser do jeito dele. O vinho tinha acabado. Você sabe que na Bíblia, o vinho, como a água, como tantas outras coisas, é símbolo de alguma outra coisa. O vinho na Bíblia é símbolo da alegria. Seja porque ele esquenta, né? Tem gente que bebe vinho e fica animadinha, né? Seja porque ele é o fruto de uma semeadura, de uma colheita, de um trabalho em família, que é um fruto que é posto sobre a mesa. Na Bíblia, o vinho é sinal de alegria. Quando a alegria em casa termina, quando a alegria termina porque as coisas não estão sendo do jeito que a gente gostaria que elas fossem, quando a alegria de ir para o trabalho termina porque a gente já não está mais sentindo gosto naquilo, quando a alegria de viver termina porque a gente foi se emaranhando numa tristeza, num desânimo grande, quando essas coisas acontecem, o que a gente precisa é que Jesus se torne o dono da história. Jesus tome as coisas nas mãos dele e se torne o dono de tudo. Nossa Senhora entendeu isso. Então, Nossa Senhora vai até os serventes da festa e diz para eles: olhem, vão até Jesus e daqui para frente façam tudo o que ele disser. Se ele disser alguma coisa estranha, ele disse, façam, obedeçam. Não façam nada diferente do que ele disser. Não adianta agora vocês fazerem do jeito de vocês. Os serventes foram até Jesus e, Jesus, sua mãe disse que daqui para frente você é que vai prover tudo. Estamos aqui, quando você disser o que é para fazer, a gente vai fazer. Eu acho que Jesus olhou para Nossa Senhora
com aquela cara de em casa a gente conversa, né? Todo mundo tem essas caras, você não pense que Jesus não tiveram, né? Mas Jesus entendeu, daqui para frente ele é o dono da festa. E aí ele começa a agir. Jesus pergunta o que eles têm na casa, eles dizem que tem água. E Jesus então diz que eles tragam toda a água que tem na casa, e eles obedecem. Eles enchem as talhas que tem na casa com água, até a água que o pessoal usava para lavar a mão, era a água que se chama das purificações. Ele mandou trazer água, eles aprenderam a obedecer direitinho, traz tudo. Trouxeram toda a água da casa, mas água, ainda que você tenha toda do mundo, não é o bastante para fazer uma festa. Não tem gosto. Mas era o que eles tinham. E agora era a hora de levar a Jesus tudo o que eles tinham. Irmãos, tem momentos na vida em que parece que tudo que a gente tem não é o bastante. Tudo que a gente pode fazer não é o bastante. Mas o segredo é a gente levar tudo a Jesus. Senhor, eu só tenho água. Senhor, eu sei que eu não consigo. Senhor, está tudo tão difícil. Mas eu quero colocar tudo nas tuas mãos. Não adianta a gente brigar com aquilo que a gente tem. Não adianta a gente ter raiva daquilo que a gente tem. Jesus faz milagres, às vezes, usando como matéria-prima o que a gente leva para Ele. E o que a gente leva para Ele é só o que a gente tem. Ainda que possa parecer muito pouco, eles levaram tudo a Jesus. Jesus, então, manda que sirvam aquilo que está dentro das vasilhas. Eu gosto de imaginar, da minha cabeça, eu não estava lá, então cada um pensa do seu jeito, que na hora que eles começaram a colocar o conteúdo das talhas nas taças, nos copos, não parecia ter mudado nada. Quando a gente vê algum desenho ou algum filme, o pessoal logo coloca, né, derrama, sai aquele vinho tinto, né, vai que Jesus transformou em vinho branco. Por que vinho tinto? Eu gosto de imaginar que na hora que eles começaram a servir, não tinha cara de outra coisa. Mas à medida que as pessoas iam bebendo, elas iam sentindo o gosto bom. E era o melhor vinho que tinha sido servido na festa. De tal maneira que até reclamaram com o noivo. Aparece aí uma figura, eu detesto essa tradução. O mestre Sala falou ao noivo. Eu falei, pronto, os carioca, tudo achando que a bateria da Portela estava animando o casamento em Caná da Galileia, né? O mestre Sala era a pessoa que estava à frente dos empregados da festa, né? Ele vai até o noivo e reclama. Todo mundo serve no começo o vinho melhor, porque o paladar está um pouco mais apurado. Depois, você serve um vinho menos bom, ninguém nem nota. Você fez o contrário. Você deixou o vinho melhor para o final. Ele não sabia que aquele vinho melhor, na verdade, era algo que tinha estado nas mãos de Jesus e que agora veio das mãos de Jesus. Irmãos, na vida da gente, o que tem gosto melhor é o que vem das mãos de Jesus. Não troque o que vem das mãos de Jesus por aquilo que vem das mãos de ninguém mais. A família que o Senhor te deu, o trabalho, a missão, a profissão, o talento que Ele te deu. Não desmereça essas coisas e não ache que elas são apenas água. Jesus pode transformar tudo isso em algo muito legal. Se você confiar a Ele, se você entregar a Ele, e se você receber essas coisas vindas das mãos dEle e prová-las de um jeito novo. Jesus nos dá o que a gente tem de melhor. Agora, a grande questão é, será que a gente sabe receber? Sabe, o dar é de Deus, mas o receber é nosso. E às vezes a gente recebe com um pouquinho de ingratidão, de insatisfação. A gente não consegue ver que há algo bom vindo das mãos de Deus para a gente. Eu gosto de imaginar que esse milagre não tem a ver com nada que Jesus tenha feito de diferente com aquela água. De fato, ela se tornou vinho, mas
Não imagine Jesus, né, como uma criança aqui da catequese uma vez, né, fazendo assim. Jesus não faz mágica, gente. Jesus é Deus, não é mágico. Então não adianta, tem algumas pessoas que igual aí na internet está cheio, né? O povo sai da macumba, não sai deles, né? Então o negócio fica, um negócio meio, né? Gente até que diz que é cristão, pastor, padre, faz uns negócios, para de bobeira. Não é Salameleque que faz milagre. É confiança de coração, é entrega de coração. Sabe, o milagre não foi feito, São João não diz que Jesus pôs a mão, o milagre não foi feito por isso. O milagre foi feito porque pessoas que não sabiam mais o que fazer, pessoas que não tinham mais recursos com elas próprias, levaram o seu problema, levaram o que tinham a Jesus e esperaram dele uma direção e uma resposta. E obedeceram quando ele disse, caminhem por aqui, façam isso. Foi um milagre de obediência em Caná da Galileia. Foi um milagre de confiança, não foi uma mágica. Como tem que ser na vida da gente. Não procure e não espere mágicas. Mas vá a Jesus. Senhor, todos os meus recursos não são o bastante. Senhor, tudo que eu tenho está aqui comigo, nas minhas mãos, eu trouxe para o Senhor. Senhor, eu preciso que o Senhor me mostre qual é o próximo passo. Senhor, eu quero te obedecer. Eu quero que o Senhor seja o dono da minha festa, porque a festa está quase acabando. Ela não pode acabar, a alegria não pode acabar. Me mostra como o Senhor quer, do seu jeito. E quando Jesus entra como dono da festa, as coisas começam a ser transformadas, mudadas também na vida da gente. No finalzinho do Evangelho, São João termina com uma frase, né, tão simples, mas que, olha, esse foi o primeiro dos sinais, o primeiro dos milagres de Jesus. Ele o realizou em Caná e seus discípulos creram nele. A outra tradução poderia ser, seus discípulos aprenderam a confiar nele. Irmãos, existem coisas que são interessantes escritas na Bíblia, e tem algumas coisas que são interessantes justamente porque elas não aparecem na Bíblia. Na Bíblia você tem uma frase que diz, esse foi o primeiro milagre de Jesus, ponto. Mas na Bíblia você não encontra nenhuma frase que diga, esse foi o último milagre de Jesus. Não tem. Jesus curou o cego e esse foi o último milagre. Jesus ressuscitou Lázaro e esse foi o último milagre. O último milagre de Jesus ainda não aconteceu. Jesus ainda é capaz de transformar água em vinho, de transformar nada em algo novo, de transformar uma vida que perdeu o gosto por uma vida que tem sabor de novo. Jesus ainda é capaz de fazer milagres hoje na vida de quem vai até Ele e se confia a Ele. O último milagre de Jesus ainda não aconteceu, ninguém o escreveu, porque Ele ainda pode e vai fazendo coisas novas, ainda agora, na vida de quem aprende com Maria, que é preciso fazer tudo o que Ele disser, obedecer a Ele. Não é mais do meu jeito, Senhor, é do seu. Do meu jeito deu errado, do meu jeito a festa está quase acabando, do meu jeito já não tem mais gosto nas coisas, mas do teu jeito, se eu aprender contigo, eu vou reencontrar sabor na minha casa, no meu trabalho, na minha vida, no meu coração. O segredo é ir até Ele, dia a dia, entregar tudo a Ele. Você não precisa dar sugestões, basta fazer como Nossa Senhora, Senhor, não tem mais vinho. O segredo é esperar nele, nossa agitação não vai resolver as coisas. Eu posso correr para cá e para lá, mas se eu não estou com Jesus, as situações não vão se resolver. O segredo é aprender a ouvir a voz dele, o que ele deseja, o que ele gostaria que fosse feito e obedecer. Há momentos em que talvez a gente até já saiba o jeito dele e como ele gostaria que as coisas fossem feitas. A grande questão é, eu quero que ele continue sendo só um convidado ou quero que de verdade ele seja o dono da festa? Quando eu decido isso, aqui dentro,
muita coisa já começa a mudar. Hoje, que a gente possa aprender com Nossa Senhora a fazer tudo o que Ele disser. Que a gente possa aprender com Nossa Senhora a não desanimar quando parecer que a resposta de Deus é não. Talvez seja a hora de escolhê-lo ainda mais como dono da nossa festa, da nossa casa, da nossa vida. Não é hora de fechar o coração para Ele, é hora de se decidir mais e confiar mais nele. Quem sabe hoje a gente pode aprender com Nossa Senhora que Jesus ainda é capaz de transformar aquilo que na nossa vida parece que perdeu o gosto. O que a gente tem de melhor é o que vem das mãos dele. Se a gente acredita nisso, a gente vai receber as coisas que a vida nos traz de uma maneira nova e de uma maneira melhor. Que a gente possa hoje, com a ajuda de Nossa Senhora, experimentar mais um milagre de Jesus. Ele ainda é capaz de fazê-los, pois então que Ele faça hoje na vida da gente e que Ele possa mudar o que a gente não sabe mais mudar, com o poder dEle, com a sua capacidade de transformar todas as coisas de um jeito novo, que volte a dar gosto para a vida da gente.